Então vamos iniciar a nossa, na verdade, terceira aula, né, do curso de ótica. Vou voltar aí um pouquinho no que a gente discutiu no final da nossa última aula, né, que é o tópico de refração. Bom, então o que nós definimos como o fenômeno da refração? A refração acontece sempre quando uma onda muda de meio. E como a gente está estudando ótica, nós estamos considerando a luz. Então nessa imagem aqui a gente consegue observar um feixe luminoso, né, propagando no meio, né, e nós percebemos aqui que esse feixe ele vai passar para um outro meio. Então ele não segue, ele não descreve a mesma direção, né? Se eles continuassem no mesmo meio, os pontinhos tracejados aqui seria a direção seguida pelo raio luminoso, só que ele não segue essa direção, ele sofre um pequeno desvio, né? Então isso acontece sempre que a onda muda de meio. E nesse caso aqui, ó, por que esse desvio ele acontece? Porque a velocidade da onda nos meios são diferentes, né? Então nesse meio aqui a velocidade da luz seria uma, e nesse segundo meio a velocidade da luz seria outra. E é por causa dessa diferença de velocidade que a luz sofre esse desvio. E esse desvio nós vamos chamar de refração. Tá. Aqui nós temos algumas imagens que mostram esse fenômeno. Essa imagem aqui eu acho sensacional, né? A gente percebe aqui que o corpo desse senhor aqui está numa posição e a gente consegue ver a cabeça dele como se estivesse deslocada do corpo. Isso aqui é um fenômeno puramente de refração, né? Outros fenômenos que estão no nosso dia a dia e que também estão relacionados com a refração, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente pegar um recipiente opaco, coloca uma moedinha lá dentro. Se você posicionar de forma que você consiga ver essa moedinha, à medida que você vai afastando, bem ligeiramente, vai chegar um momento que você não consegue ver mais a moedinha dentro desse recipiente, porque as bordas do recipiente vão impedir ali, já que as bordas desse recipiente tem que ser opaco. Uma vasilhinha dessas de cozinha dá para fazer esse experimento. Quando você coloca água ali dentro do recipiente, você volta a ver a moeda da mesma posição, porque ao sair lá da água, esse raio luminoso, esse feixe luminoso, ele vai sofrer esse desvio. Então você consegue novamente visualizar a moeda, né? Com relação a isso aqui, vale ressaltar também que quando a luz das estrelas elas entram aqui na atmosfera da Terra, elas vão sofrer ligeiros desvios. Então, a posição onde nós conseguimos ver as estrelas não são exatamente a posição onde a estrela se encontra, por causa exatamente desse desvio aqui, ó. E mais um fenômeno interessante de ressaltar é que nós, devido à atmosfera da Terra, nós conseguimos ver o Sol um pouquinho antes dele apontar no horizonte e um pouquinho depois dele se pôr também, né? E um outro fenômeno interessante acontece também, ó, quando a gente coloca um lápis dentro da água. É por causa da refração que esse lápis ele parece quebrado, ó, né? Outra coisa, por exemplo, para quem tem filho, né, sobrinhos, enfim, quando as crianças elas vão em clubes ou em algum sítio, né, que tem piscina, é muito perigoso, porque quando a criança olha para a piscina, o fundo parece acima de onde ele realmente está. Então, às vezes a criança pensa que dá pé ali, pula e às vezes pode acontecer algum incidente. E para a gente finalizar, um outro fenômeno interessante é na pesca, né? Se, por exemplo, um índio ao pescar com uma lança ou com a flecha, se ele mirar onde ele está vendo o peixe, ele fatalmente vai errar, porque ele vai ver a imagem do peixe um pouco acima de onde realmente está o peixe. Então, todos esses fenômenos que eu listei aqui são fenômenos devido à refração da luz, né? Que acontece quando a luz muda de meio material. E aí, a gente precisa de definir o que nós chamamos de índice de refração. O que é o índice de refração? O índice de refração é o quociente da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio. A velocidade da luz no vácuo é uma constante na natureza, né? Nenhuma partícula pode se deslocar no vácuo ou no ar
com a velocidade maior do que a velocidade da luz, né? Isso foi definido por Albert Einstein. E essa velocidade da luz no vácuo, na literatura, a gente geralmente usa o símbolo C, que é 300 milhões de metros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Pra vocês terem ideia de quão, né, grande é esse número, uma pessoa, se fosse possível ter uma velocidade dessa, ela daria 7 voltas e meia em torno do nosso planeta em apenas 1 segundo, tá? Então, para a gente definir, para a gente achar o índice de refração de um material, basta pegar o valor absoluto da velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8, e dividir a velocidade da luz no meio material que a gente quer encontrar. Por exemplo, a água aqui, ó. O índice de refração da água é 1,33. Por quê? Se eu pegar esse valor, 3 vezes 10 a 8, e dividir pela velocidade da luz na água, que é cerca de 2,25 vezes 10 elevado a 8, eu vou encontrar esse 1,33, né? Então, olha só, o índice de refração do ar, ele é 1, porque a velocidade da luz no vácuo e no ar ela é praticamente a mesma. E aqui nós temos outros meios materiais, ó, glicerina, vidro, diamante, acrílico, vidro crown, que é muito utilizado aí para a fabricação de lentes de óculos, enfim, highlight também. Então, quanto maior o índice de refração do material, maior é o desvio sofrido pelo raio luminoso ao entrar naquele material. Então, atualmente, a qualidade das lentes de contato, né, tanto para óculos quanto lente rígida ou gelatinosa, o índice de refração do material de que ela é feita é muito interessante, porque quanto maior for esse índice, mais fina pode ser a lente, que ela vai conseguir o mesmo desvio. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa que a gente pode destacar aqui é que, através dessa expressão aqui, ó, nós vemos que o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade da luz naquele meio. Então, por exemplo, dos valores dessa tabela aqui, o diamante é o que apresenta o maior índice de refração. Então, a conclusão que a gente chega é que a velocidade da luz no diamante seria a menor dentre esses materiais listados, né? Outra coisa a destacar, ó, são os materiais que compõem o nosso olho, ó. O humor aquoso, 1,336, o humor vítreo, as lágrimas, né? Todos os materiais, né, da composição do olho, eles têm o índice de refração muito próximo ao índice de refração da água, porque 98% da composição do nosso olho é composto por água, por isso que o índice de refração é tão próximo, né? Então, aí tem aí alguns índices de refração para a gente comparar, tá? Aqui, ó, a gente vê um fenômeno que foi descoberto por Isaac Newton. O que o Newton percebeu? Quando a luz branca, que é essa luz que vem do sol, vem dessas lâmpadas, ela passa por um prisma, ela sofre o que nós chamamos de decomposição. Então, o Newton pegou um quarto totalmente escuro, deixou entrar nesse quarto uma fresta bem pequenininha com um feixe de luz, e quando esse feixe de luz ele atravessou o prisma, ó, cada componente do feixe de luz que nós chamamos de luz branca, que são as 7 cores do arco-íris, ela vai sofrer um desvio, né? E ao sair pelo prisma, nós percebemos a dispersão das cores, né? Na época, as pessoas acreditavam que isso é alguma bruxaria, alguma imperfeição que tinha no prisma. Mas o Newton mostrou que não, que isso é uma característica da natureza. Quando a gente coloca, por exemplo, um outro prisma de cabeça para baixo, a gente obtém novamente a luz branca, né? E dentre as faixas do nosso espectro visível, né, nós percebemos que a luz violeta ela é a que mais se desvia e a luz vermelha é a que menos se desvia. É por esse motivo que, ao entardecer, nós percebemos uma tonalidade de laranja avermelhado no céu, porque essa componente da luz, além de ser mais espalhada pelas partículas da atmosfera, né, elas é que sofrem o menor desvio, né? E se a gente for comparar aqui para o vidro crown, ó, a diferença do índice de refração da luz violeta para a luz vermelha é muito ligeira, ó,
vai de 1,532, né, até 1,513. Então é muito pequena essa diferença, mas já é suficiente para nós percebemos a decomposição da luz, que é a separação, né, da luz nas cores, né? E só para a gente lembrar, ó, cada componente do espectro que nós chamamos visível tem um comprimento de onda e, contudo, uma frequência, né? Se a gente lembrar de uma expressão que nós já vimos em sala, ó, comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Cristas são os pontos mais altos e vales os pontos mais baixos de uma onda. E a gente percebe aqui que quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, por exemplo, dentro do espectro, ó, nós temos o maior comprimento de onda da luz vermelha, que vai de 625 até 740 nanômetros, com a frequência de 480 e 405 terahertz, né? A luz violeta é a luz com o menor comprimento de onda e, consequentemente, com a maior frequência. Então, essa luz aqui, ó, daí para lá, ela pode causar efeitos deletérios, tanto na pele quanto no olho, né? Dentro do olho, na retina, enfim. Então, por isso que é tão perigoso, às vezes, a pessoa usar esses óculos de sol de uma lente de material não confiável, né? Esses óculos, entre aspas, do Paraguai, que a gente costuma falar, né? Para em locais que não são adequados. Porque além com aquela escuridão da lente aumentar a pupila, está entrando mais luz ali, né? Entra geralmente mais luz ultravioleta e é capaz de danificar a retina, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E também vem disso aí o teste que vocês vão fazer muito, que é o teste bicromático, né? Se a gente pegar aqui dentro do espectro, a gente percebe que a luz amarela ela está bem centralizada no espectro, né? Então, ao fazer esse teste, ó, o que nós percebemos? Uma pessoa que ela está corrigida, ela vai enxergar, né, da mesma forma no verde e no vermelho. Agora, a pessoa que é míope ou hipermétrope vai ter uma diferença. Por exemplo, a pessoa que é míope, ela tem uma alta convergência, ou o globo ocular em média maior do que o normal. Então, antes de ser corrigida, a pessoa míope, né, vai enxergar melhor no vermelho do que no verde. Então, ao fazer a correção, né, você usando uma lente divergente, você vai conseguir ver tão bem quanto no vermelho quanto no verde, né? A pessoa hipermétrope, ela antes de ser corrigida, vai ver melhor no verde. Então, após a correção, ela vai ver da mesma forma no verde e no vermelho. Então, esse teste ele se baseia basicamente nessa dispersão da luz, né? No desvio que a luz sofre ao entrar no nosso olho. Outra coisa interessante de se falar é com relação à composição das cores, né? Tela de celular, tela de computador, tela de TV, cada pixelzinho ali da tela, na verdade, ele forma todas as cores que nós conhecemos através do RGB, que é por soma. Então, por exemplo, se eu pego a intensidade do verde, do vermelho e do azul no maior grau, são 256 tons possíveis, né? O maior grau forma o branco, que é a junção de todas as cores, ó. Se eu juntar o verde com o vermelho, eu formo o amarelo. Se eu pegar o vermelho com o azul, eu formo o magenta, e assim por diante, né? E daqui também dá para a gente discutir um pouco, né? São vários tipos de daltonismo que existem, né? Mas a pessoa que é daltônica, ela tem problema lá nos bastonetes de captação de uma dessas intensidades. Então, por exemplo, a pessoa que tem problema de captar o vermelho, ela não vai conseguir formar o magenta, ela não forma o branco, né? Porque para formar o magenta, ela precisa da captação do vermelho, né? E os outros tipos a gente pode entender mais ou menos por analogia, né? Bom, leis da refração, são duas. A primeira lei não tem muita aplicação prática não, mas fala o seguinte, ó, nós temos dois meios diferentes, né? Quando o raio chega, nós chamamos esse raio de raio incidente, né?
Essa reta é a reta normal, a gente desenha ela sempre no ponto de incidência, que é onde o raio está tocando aqui a superfície de separação dos dois, e essa reta e a superfície sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então a primeira lei fala que o raio incidente, né, essa reta normal, que é a reta pontilhada, e o raio refratado, que é o raio que passou para pagar no segundo meio, eles estão no mesmo plano. Tá? A aplicação prática a gente não consegue ver muito nisso aí não, mas na segunda lei tem e muitas. Né? A segunda lei fala que se eu multiplicar o índice de refração do primeiro meio, né, vezes o seno desse ângulo aqui, ó, que é formado entre o raio e a normal, que nós chamamos de ângulo de incidência, tem que dar o mesmo valor da multiplicação do índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Então, esses ângulos eles não serão iguais, né, mas eles podem ser relacionados através dessa segunda lei, que também é conhecida como lei de Snell-Descartes, tá? Então, por exemplo, ó, aqui nós conseguimos observar duas refrações. A primeira refração acontece quando o raio passa do primeiro meio para o segundo, tá? Então, aqui, ó, raio incidente, raio refratado, né? Esse seria o ângulo de incidência e esse seria o ângulo de refração. Ao entrar nesse meio aqui, por exemplo, poderia ser ar, vidro e ar novamente, tá? Aqui, ó, existe uma coisa que a gente pode generalizar. O que a gente pode generalizar? Sempre que o raio passar do meio que tem o menor índice de refração para o outro meio que o índice de refração é maior, ele vai aproximar dessa reta normal. É o que a gente percebe aqui, ó. Esse raio, ele aproxima da reta normal, né? Agora, se ele vier do meio que o índice de refração é maior para o meio cujo índice de refração é menor, ele vai se afastar, que é o que acontece, né? Então, esse ângulo de incidência, né, é menor do que o ângulo de refração. E uma terceira relação que a gente pode observar é que quando o raio incide normalmente, né, ele não sofre desvio. A velocidade da luz vai mudar, mas ele não vai sofrer esse desvio, porque o ângulo de incidência ali seria zero. Tá? Então, o ângulo de refração também teria que ser. Tá? Aqui, ó, a gente também consegue perceber, ó, esses dois desvios que o raio sofre ao passar por um prisma. Então, ele vai sofrer um desvio ao entrar no prisma e um desvio ao sair do prisma. Né? Quando ele entra no prisma, ó, vamos relacionar. Ó. Aqui eu tenho um ângulo de incidência e aqui eu tenho um ângulo de refração. Então, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Então, esse raio aproximou da reta normal. Agora, quando ele vai sair do prisma, então esse agora é o ângulo de incidência, que aqui está a reta normal, né? E esse aqui vai ser o ângulo de refração. Então ele vai afastar dessa reta normal. Estou mostrando isso aqui para vocês, porque vai ser isso que vai acontecer quando o raio luminoso passar por uma lente. Ele vai sofrer dois desvios, ao entrar e ao sair da lente. Mas por modelo de simplificação, nós podemos utilizar apenas o que vai acontecer com esse raio, né? E aí nós temos dois tipos de lentes que nós vamos discutir aqui em breve, que é a lente que vai fazer com que o raio ao passar por ela seja convergente, então vai direcionar para um determinado ponto, ou essa lente pode ser divergente, né? São as duas categorias de lentes que nós temos, né? Então, aqui, ó, nós vemos os 6 tipos de lentes que existem. Biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa. E aqui, bicôncava, plano-côncavo e convexo-côncavo. Esses 6 tipos de lentes, eles se dividem nas lentes com e nas lentes divergentes. Então, como que nós vamos reconhecer que uma lente é com ou divergente? Nós temos que observar duas características. A primeira, comparar o índice de refração da lente com o material que está em volta, né? E o formato da lente, as bordas em relação à parte central. Aí, nós temos duas divisões. Ó. Então, vamos lá. Sendo todas essas lentes aqui de vidro, né?
e elas sendo usadas no ar, então o índice de refração do vidro é cerca de 1,5. O índice de refração do ar é 1. Ou seja, nessa configuração, a lente tem um índice de refração maior do que a do meio, onde ela vai ser usada. Beleza. Sendo assim, o índice de refração da lente maior do que a do meio, se ela tiver bordas, né, essas partes externas, mais finas do que a parte central, que acontece nessas três primeiras, ó, as bordas são sempre mais finas do que a parte central, essas lentes vão ser convergentes, tá? E se as bordas forem mais grossas, mais espessas do que a parte central, a lente vai ser divergente, tá? Então é assim que a gente reconhece se uma lente vai ser com ou divergente, comparando o índice de refração com o meio e vendo as bordas em relação à parte central. Se eu pegar, por exemplo, essas mesmas lentes de vidro e levar para um material que tem um índice de refração maior do que o vidro, por exemplo, diamante, se fosse possível colocar a lente de vidro lá no meio do diamante, essas três lentes aqui, elas não seriam convergentes, elas seriam divergentes, e essas três aqui seriam lentes convergentes, né? Então é sempre assim, índice da lente maior do que do meio, bordas mais finas do que a parte central, convergente, bordas mais grossas, divergente. Se a lente tiver um índice de refração menor do que o do meio, isso se inverte, isso troca, tá? Só para a gente desenhar de forma mais simplificada, essa é a representação esquemática de uma lente convergente ou lente positiva, né? E essa vai ser uma lente divergente ou lente negativa. Aqui está sendo apresentado como se, né, formam essas duas lentes. Na verdade, elas têm duas faces, né? A face direita e a face esquerda, da frente e de trás, né? E esses raios de curvatura, eles não necessariamente precisam de ser iguais, eles podem ter valores diferentes, né? Então aqui eu teria, por exemplo, se essa lente for de vidro usada no ar, essa é uma lente divergente. Da mesma forma aqui, lente de vidro usada no ar, essa seria uma lente convergente, tá? Por que convergente e divergente? Isso é por causa do que acontece com o feixe ao passar pela lente. A lente convergente, ó, sempre que um raio chegar paralelamente ao eixo da lente, né, esses raios vão se encontrar num determinado ponto, que nós chamamos de foco da lente. É o que acontece com uma lupa. Quando você deixa os raios do sol passar pela lupa, eles se concentram em um ponto, que é o ponto focal da lente. Você consegue colocar até fogo num pedaço de palha ou num pedaço de papel, né? Dependendo da situação. Já a lente divergente, todos os raios que chegam na lente paralelos ao eixo principal, eles vão divergir, como se eles viessem do mesmo ponto, que é o foco da lente divergente. Por que o foco da lente convergente é chamado de foco positivo? Porque os raios passam por ali, naquele ponto. O foco da lente divergente não, só os prolongamentos que passam por esse ponto. É por isso que a lente convergente também é chamada de lente positiva e a lente divergente é chamada de lente negativa, tá? Aqui são os três problemas de visão mais comuns, ó. Aqui nós temos a miopia, né? São as pessoas que têm dificuldade de enxergar de longe, né? Os motivos são vários, mas basicamente a gente pode citar dois. O comprimento do globo ocular é maior do que o normal e ela tem uma convergência aqui entre a córnea e a lente do olho muito grande. Então a imagem do objeto que a pessoa está observando forma na frente da retina. Então, para corrigir isso, usa-se lentes divergentes, né? Aí esses raios vão ser divergidos para serem formados na retina, que a pessoa vai conseguir enxergar bem. Já a hipermetropia, que é o contrário da miopia, a pessoa tem um globo ocular menor do que o normal ou uma baixa convergência da córnea e da lente do olho. Então, para se corrigir a hipermetropia, usa-se a lente convergente, né? E o astigmatismo, a diferença, né? Os raios eles se encontram em pontos distintos, né? Então, para corrigir o astigmatismo é um pouco mais complicado, porque a lente para correção tem que ter espessuras diferentes, para sofrer desvios diferentes. Olha como a imagem estava formada aqui e olha como ela era formada aqui. Ó. Então, nesse caso, como a imagem
na parte de cima ficou mais comprometida, essa espessura da lente nessa região tem que ser um pouco mais grossa do que nas demais. Bom, os raios principais, para que eles servem? Para a gente conseguir entender como que formam as imagens perante essas lentes, que são as lentes convergentes e as lentes divergentes. Então, olha só, nós temos aqui o eixo da lente, né? Os dois focos, que estão exatamente à mesma distância, né, da lente. Aqui seria o vértice da lente, que é exatamente o centro da lente. E aí nós temos a seguinte configuração. Ó. Sabendo como que esses raios eles refratam ao passar pela lente, nós conseguimos identificar como que vão ser formadas as imagens nas lentes convergentes e nas lentes divergentes. Então, o primeiro raio principal é o raio que chega na lente, né? Lembrando que ele vai sofrer 2 desvios. Mas como eu já sei que essa lente convergente, eu vou considerar que ao passar por ela, o raio vai convergir para o foco, né? Então, o raio chegou paralelo, converge para o foco. Terceiro caso, esse é o ponto simétrico. Raio chegou de modo que ele passe pelo foco, ele vai sair paralelamente ao eixo da lente. E o raio que passa no centro da lente, ele não sofre desvio, né? E na lente divergente, nós temos, ó, o raio chegou paralelo ao eixo da lente, ele vai ser refratado como se viesse do foco, né? O raio que chegou de modo que o seu prolongamento passasse pelo foco, sai paralelo. Então, são casos simétricos. E o segundo raio principal é o que passa pelo centro óptico da lente, ele não sofre desvio algum. Então, sabendo disso, a gente consegue verificar como que é formada a imagem. Então, aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho uma lente divergente, né? Essa configuração aqui mostra que as bordas são mais grossas do que a parte central, por isso a lente divergente. Aí eu vou pegar 2 raios. Ó. Da ponta da setinha, sai raios luminosos em todas as direções. Mas para saber onde vai ser formada a imagem dela, eu preciso só de 2. E eu pego os 2 desses principais. Então, eu vou pegar o que chega na lente paralelamente ao eixo, que ele vai ser refratado, né? Já que ele passa pela lente, né? Como se viesse do foco. Então, refratou de modo que se eu prolongar ele, ó, esse raio chegará lá no foco da lente divergente. E o raio que passa no centro da lente, ó, ele não sofre desvio, né? Reparem que esses raios, ó, que foram refratados, eles não se encontram. Mas se nós prolongarmos os dois, ó, eles se encontram exatamente aqui. Então, é nesse ponto que vai ser formada a imagem da ponta da setinha, né? Ou seja, quais são as características dessa imagem? Bom, ela é menor do que o objeto, né? Ela é direta, porque não ficou de cabeça para baixo, e ela é virtual, porque eu tive que prolongar os raios que foram refratados, tá? Então, a lente divergente, não importa onde o objeto se encontre, as características vão ser sempre essas, né? Menor, direta e virtual, tá? Já para a lente convergente ou lente positiva, assim como para o espelho côncavo, são 5 possibilidades. A primeira possibilidade é quando a gente coloca o objeto a uma distância maior do que o dobro da distância focal da lente. Então, se eu tenho a lente com uma distância focal de 20 centímetros, esse objeto está a uma distância maior do que 40 centímetros da lente. Aí, pegando os mesmos raios principais agora para a lente convergente, o que nós vamos ter? O raio que chegou paralelamente ao eixo da lente vai refratar passando pelo foco, e o raio que chega passando pelo foco vai ser refratado paralelamente ao eixo da lente. Então, é onde esses raios se encontram que é formado a imagem da ponta da seta. Comparando a imagem com o objeto, o que a gente consegue destacar? Que, primeiro, a imagem é real, porque os raios refratados de fato se encontraram. Em relação ao tamanho, a imagem é menor do que o objeto, e agora ela é invertida, porque ela fica de cabeça para baixo. No segundo caso, o objeto é colocado exatamente no dobro da distância focal, né? Pegando os mesmos raios, ó, chegou paralelo, refrata passando pelo foco, chegou passando pelo foco, sai paralelo. Então, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem são exatamente idênticos.
Novamente a imagem vai ser real, porque os raios refratados se encontraram e agora o objeto e a imagem são do mesmo tamanho. Terceiro caso, quando o objeto é colocado entre o foco e esse ponto que nós chamamos de antiprincipal, que tem exatamente o dobro da distância focal. Então, usando os raios principais, chegou paralelo, passa pelo foco, chegou pelo foco, sai paralelo. De novo, a imagem real, os raios refratados se encontraram, ela fica de cabeça para baixo, então ela é invertida, e nesse caso a imagem é maior do que o objeto. Então, é essa lente aqui que nós usamos, por exemplo, no projetor de slides, né? A gente coloca lá a imagem virtual e ela é amplificada, só que fica invertida, né? No quarto caso, o objeto é colocado exatamente no foco, então o raio que chegou paralelo passa pelo foco e o que chega no centro não sofre desvio. É importante salientar que esses raios são paralelos, então eles nunca se encontram, então a imagem ela é imprópria ou é formada no infinito, tá? Assim como para o espelho côncavo. E o quinto e último caso é o caso da lupa, né? Quando o objeto ele está entre a distância focal e o centro da lente. Então, o que a gente vai identificar? O raio paralelo passa pelo foco, o raio que chega no centro não sofre desvio. Esses raios refratados eles não se encontram, mas se a gente prolongar os dois, eles vão se encontrar aqui atrás. Então, por isso que a imagem agora ela não é invertida mais, ela é direta, porque ela não está de cabeça para baixo, ela é maior e ela é virtual. Então, para se formar a imagem virtual na lente convergente, o objeto tem que estar entre o foco e a lente, né? É o caso da lupa que a gente usa aí. Então, essa é a distinção. Lente divergente só tem um caso. A imagem tem sempre as mesmas características, menor, direta e virtual. Para a lente convergente, nós temos 5 possibilidades, que depende de onde o objeto se encontra. E da mesma forma que nós vimos essas duas expressões aqui para os espelhos esféricos, elas também servem para as lentes esféricas, né? Então, 1 sobre a distância focal, né, vai ser 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Exatamente a mesma expressão. Agora, para a lente convergente, nós vamos usar o foco positivo, e para a lente divergente, o foco negativo, tá? E a equação do aumento segue a mesma linha de raciocínio. Menos é da expressão, o P' é a distância da imagem e o P é a distância do objeto. Então, não tem distinção nenhuma dessas duas expressões que eu estou mostrando agora e das expressões que eu mostrei quando a gente estava estudando os espelhos esféricos. São exatamente as mesmas, tá? Uma outra questão que é interessante vocês saberem é o que nós chamamos de aberração cromática, né? Quando eu pego, por exemplo, um feixe luminoso que passa por uma lente, né? Um feixe de luz branca, cada componente, como a gente já viu no início da aula, vai sofrer um desvio. Então, isso pode ocasionar o que nós chamamos de aberração cromática. Eu até mostrei aqui uma foto sem correção dessa aberração cromática, né? Por exemplo, por que isso não acontece no nosso olho de modo geral, né? Porque a pupila, ela evita esses raios que chegam nas bordas da lente do nosso olho. Porque as bordas da lente do olho, elas são mais finas do que a parte central. Então, poderia acontecer essa aberração cromática. Então, como que a gente controla isso? Através da pupila. Esses raios periféricos, eles acabam não entrando por causa da pupila, que ela controla isso aí. Mas em aparelhos, por exemplo, como máquinas fotográficas, né, não tem, às vezes é difícil de controlar a entrada de luz. Então, o que eles fazem? Eles acabam acoplando duas lentes complementares, que têm divergências diferentes. Uma lente convergente com uma lente divergente. Acaba que você consegue sobrepor essa questão dos raios das bordas, né? Como são vergências diferentes, ao acoplar as duas, você está somando a vergência de uma lente com a vergência da outra. E acaba eliminando essa aberração cromática, né? O que é feito aí por lunetas, máquina fotográfica, enfim. Essa aqui é uma fotografia que foi tirada sem esse acoplamento aqui, sem a correção da aberração cromática.
Vergência. O que é a vergência de uma lente? A vergência é o inverso da distância focal. Então, se eu tenho uma lente com uma distância focal grande, significa que ela consegue desviar pouco os raios que passam através dela. Então, ela vai ter uma vergência pequena. Se eu pego, por exemplo, uma lente que tem uma distância focal pequena, quer dizer que ela consegue desviar muito os raios que passam através dela. Então, ela vai ter uma vergência grande. Então, a definição de vergência é exatamente essa. Vergência é o inverso, é 1 sobre a distância focal da lente. Então, vamos pegar dois exemplos aqui. Então, eu tenho uma lente convergente de distância focal de 50 centímetros. Né? Passando isso para metros, dá 0,5 metros. Né? E como a lente é convergente, nós já discutimos aí nos slides anteriores, ela vai ter uma distância focal positiva. Então, quando você divide 1 por 0,5 positivo, vai dar mais 2 metro a menos 1. Esse metro a menos 1 nós chamamos de dioptrias, ou, no popular, graus. Então, uma lente que ela tem 50 centímetros de distância focal, ela tem o poder de convergência de 2 dioptrias, ou de 2 graus. Né? E a lente divergente? Então, vamos fazer um exemplo. Tem uma lente divergente de distância focal 20 centímetros. Né? Passando de centímetros para metros, só dividir por 100, né? Dá 0,2. Negativo, porque é uma lente divergente. Né? Negativo porque o foco seria um foco virtual. Então, dividindo 1 por menos 0,2, né? Eu encontro menos 5 dioptrias, ou menos 5 graus. Então, é por isso que quando vocês forem receitar algum óculos para uma pessoa que tem miopia, a lente dela vai ser negativa, porque ela precisa de uma lente divergente. Já para uma pessoa que tem miopia, ela vai ter uma receita com o grau positivo, tá? Dioptria positiva. E, para finalizar essa parte, nós temos aqui a equação dos fabricantes de lentes, né? Então, aqui nós temos vários tipos de lentes. Aqui eu tenho a biconvexa, aqui eu tenho a plano convexa, aqui a convexo côncava, enfim, né? Como que são formadas as lentes que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Então, como que nós calculamos, por exemplo, o grau da lente? Né? Como que os fabricantes de lentes eles fazem isso? Eles usam essa expressãozinha aqui, que é uma expressão que parece complexa, mas não é. Então, eu tenho aqui 1 sobre a distância focal. Se a gente voltar aqui, a gente chama isso de vergência, né? Mesma coisa. N2 sobre N1. N2 é o índice de refração do material que a lente vai ser feita. O N1 é o índice de refração de onde a lente vai ser utilizada, geralmente é o ar, né? Menos 1, vezes 1 sobre o raio de curvatura de uma face, mais 1 sobre o raio de curvatura da outra face, né? E aí tem essa pequena observação aqui, A face côncava, o raio é negativo, e a face convexa, o raio é positivo. Caso a face seja plana, em matemática, nós dizemos que o raio de uma região plana é infinito, né? Então, vamos fazer um exemplo para vocês verem como que funciona. Determine a vergência de uma lente de vidro. O índice de refração do vidro é 1,5. Essa lente é plano côncava. Então, vamos voltar aqui. Seria essa lente aqui, plano côncava, né? A F ali, com raio de curvatura da face côncava sendo 20 centímetros. Então, a vergência vai ser 1 sobre o foco, né? Já que a lente, naquele caso ali, ela é plano côncavo, se a gente vê aqui, se ela é feita de vidro e ela é usada no ar, ela vai ser uma lente divergente. A gente já consegue identificar isso. Então, lá na resposta vai ter que ter um valor negativo. Ela é uma lente divergente. Então, vai ser 1,5, que é o índice de refração da lente, do material que a lente é feita, 1, onde ela vai ser utilizada, que é o ar, menos 1, vezes 1 sobre infinito, como eu disse, a face côncava, o raio é infinito, menos 1 sobre 0,2, eu passei para metros, e menos é porque a face é côncava, então eu estou usando essa observação, face côncava, raio negativo, né? 1,5 por 1 dá 1,5,
menos 1 dá 0,5. Tá aqui. 1 sobre infinito, se eu dividir 1 por infinito, vai aproximar de 0. Dá 0. Menos 1 sobre 0,2 dá 5. Então, 0 menos 5 dá menos 5. 0,5 vezes menos 5 dá menos 2,5. Então, a divergência dessa lente, com essas características, tem menos 2,5 dioptrias, ou menos 2,5 graus no popular, né? E, voltando a essa expressão aqui, ó, se a divergência é 2,5, se eu trocar o F com o V, eu calculo a distância focal, né? Então, a distância focal dessa lente vai ser 1 dividido por 2,5, que dá 0,4 ou 40 centímetros. Negativo, porque a lente é divergente, né? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido e forte abraço.